Boa noite, seja bem-vindo à Rádio Mira. Horas em Portugal Continental. Boa noite, Mira. Boa noite, Portugal. Olá para todos que nos escutam espalhados pelo mundo. Bem-vindos à Rádio Mira nesta noite de segunda-feira, 11 de setembro, a transmitir de Mira via internet para o mundo. A menos de 3 semanas das eleições autárquicas e seguindo o mapa de debates apresentado no site da Rádio Mira, hoje seria o terceiro debate dos 6 previstos, que seria entre os candidatos à Assembleia de Freguesia do Seixo. Seria, porque hoje não vamos ter debate pelo motivo da ausência do candidato do Partido Socialista. Diz o regulamento dos debates, enviado a todos os candidatos, que caso compareça apenas um dos candidatos, a Rádio Mira realizará uma entrevista com aquele que comparecer. Por este motivo, hoje teremos uma entrevista com o Sr. Tiago Cruz, atual Presidente da Freguesia do Seixo e candidato à sua recandidatura pelo Partido Social Democrata, que eu desde já cumprimento. Para dirigir esta entrevista está o conceituado jornalista e diretor do jornal Voz de Mira, Paulo Gabriel. E para que as imagens desta entrevista cheguem até aos nossos ouvintes, está o Fernando Ferreira na edição das mesmas, a que eu agradeço desde já. Feitas então que estão as apresentações, vamos dar início a esta entrevista na voz do Paulo Gabriel. Boa noite, Paulo, e mais uma vez agradeço a tua presença. Boa noite, Jorge. É um gosto estar aqui convosco, a participar no debate. Hoje temos o candidato pelo PSD à Assembleia de Junta de Freguesia do Seixo. É o Tiago Daniel Castro da Cruz, 34 anos, casado, pai de uma filhota, concorre pelo PSD, como já tinha dito. É a segunda vez que concorre, visto que em 2009 já tinha entrado nas listas do PSD, tendo ficado com o cargo de tesoureiro nesse mandato que se iniciou em 2009. Tem como profissão, é gestor, tirou curso na Faculdade de Economia de Coimbra. Boa noite, Tiago. O Tiago é presidente da junta de um território de 15 km², que engloba o Seixo de Mira e os Cabeças Verdes. E Marcos Olheiro. É engraçado que é sempre aquele cantinho que se esquece, não é? E falamos, isto baseando-nos nos censos de 2011, falamos numa densidade populacional na ordem das 1.250 pessoas. 50% dos seixenses têm idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos, 30% 65 anos ou mais e 20% abaixo dos 24 anos. Aquilo que eu lhe pergunto, Tiago, é que há aqui um fator de 30% de uma densidade ou de uma população mais envelhecida. Isso implica algum cuidado naquilo que é a questão social, o acompanhamento dos idosos, porque o Seixo, quer se queira, quer não, e eu faço este introito, depois o Tiago poderá desenvolver, o Seixo tem uma grande componente de imigração, que muitas vezes eles partem e ficam com os pais. A Junta tem aqui uma preocupação social que acompanha ou não? Antes de mais, boa noite, Paulo, Jorge, Fernando, a todos os ouvintes. Agradecer em primeiro o convite da Rádio Mira para esta oportunidade, que seria debate, não foi, e é com todo o gosto que aqui estou para uma entrevista. Respondendo à questão, efetivamente é uma questão que nos preocupa, o envelhecimento da população. Felizmente, também vimos com agrado o regresso que se está a verificar de parte dos imigrantes que chegam à casa dos 60, 70 anos. Verifiquei neste último ano uma série de casais que voltaram à freguesia e alguns até com uma atividade muito positiva e dinâmica no Seixo, integrarem-se muito bem nas marchas, no associativismo, que me deixa muito agradado. Efetivamente, não só a parte dos menos jovens, mas todas as outras faixas etárias temos tido uma preocupação
é uma das nossas principais preocupações. Efetivamente, quer no nosso programa eleitoral, quer nos planos de atividades que desenvolvemos ao longo destes anos, temos sempre uma preocupação, quer salvaguardando alguns serviços sociais ou alguns serviços administrativos, garantido um serviço de proximidade, como os próprios atividades simples, como passeios culturais por todo o país, para de alguma forma quebrar o isolamento de algumas pessoas. E, na verdade, é uma freguesia pequena, não é? Conseguimos controlar, juntamente com as forças vivas, como costumamos dizer, e com os próprios serviços sociais, neste caso o Centro Social e Paroquial, e que muito bem faz esse trabalho de centraria, lar de idosos e de apoio domiciliário. Quase não temos que nos preocupar, mas efetivamente estamos sempre muito atentos a todas as situações. É óbvio, não é só no Seixo, é ao nível do país, a questão do envelhecimento, mas tudo faremos para combater isso. Falou nas forças vivas. Eu recordo que no Seixo, pelo menos, há aqui um registro do historial, o chamado Barreiro, em que havia um sentido de comunidade muito forte, em que quando um casal jurava os seus votos, toda a comunidade tinha quase que uma obrigação de fazer a casa para acomodar os noivos. Portanto, estamos aqui a falar de um sentido comunitário que terá existido até finais dos anos 50, dos anos 60, do século passado e do milénio passado. O que eu pergunto é o seguinte: este sentido de comunidade ainda existe? Porque eu reparei que o Tiago, quando diz que se joga com as forças vivas, às vezes a junta confunde-se com o centro paroquial, confunde-se com a associação cultural, ou seja, há todo ali um espírito que é um por todos, todos por um. Será essa confusão é muito positiva no meu entender. Efetivamente, e às vezes nas entrevistas ou nas pessoas que me fazem, naquilo que eu mais gosto do Seixo, eu sempre digo que é a população. A população e essa união. A população, a união e o associativismo, essa dinâmica que o Paulo referiu. Porque, efetivamente, nós costumamos dizer que somos muito diferentes, não é? Porque se houve, até já uma altura em que o Seixo esteve um pouco dividido, pronto, opiniões divergentes, nem sempre geramos... Divide aqui, Tiago? À política? À política. É o que divide? Como? É o que divide o Seixo? Não, atualmente não divide. Não considero que divide. Mas é o único, diremos que é um motor que é óbvio que quem faz a política são as pessoas, não é? Claro. E, portanto, essa divisão teve origem nas pessoas. Mas isso são águas passadas e fugindo aqui um pouco à questão, mas eu já lá volto, nós neste mandato, e foi uma das minhas linhas orientadoras, aquilo que me preocupei em voltar a unir. Por isso é que eu digo, o Seixo é uma terra unida, trabalhamos muito bem em conjugação de esforços, escuteiros, Cercimida, Centro de Bem-Estar Infantil, ACR. Não vou aqui referir-me todos porque posso me esquecer de alguma. Mas a verdade é que às vezes nos confundimos na organização de algumas atividades, quem é que organiza. Isso é muito positivo porque é sinal que estamos todos de mãos dadas em prol do desenvolvimento do Seixo. E eu orgulho-me disso. Tudo temos feito para que o Seixo seja um polo de união. Portanto, e tanto uniu, quase foi, isto aqui é uma questão, tanto uniu que hoje temos duas listas em vez de 4 que existiram há 4 anos, se não estou em erro. Sim, até não só há 4 anos, como já há 20 anos chegou a haver 4 a 5 listas. Posso referir no tempo. Isso também é saudável. Claro que sim, isso tudo. Eu digo que as coisas terminam um dia a seguir às eleições, não é? O facto de haver união não tem que haver só uma lista concorrente à junta de freguesia. Não é? Há uma democracia, ainda bem que essa lutamos por isso. Mas quando falo de união, é o clima, a forma como as pessoas estão. Mas sim, já houve 4 listas, 5, hoje temos 2. Muito bem. É assim. Tiago, em termos de junta, a junta, o Tiago não está a tempo inteiro, está a tempo inteiro no serviço da junta. Faça-nos o enquadramento. O pessoal que está afeto à junta, etc. Faça-nos esse enquadramento, por favor. Felizmente, eu não quero ser interpretado como ironia ou mandar uma tacada a alguém. Mas pode mandar. Precisa poder de encaixe. Quem está para a polícia tem poder de encaixe. Sim, poder de mas dizer que, felizmente, não vivo da política. Não preciso da política para sobreviver. Eu tenho a minha profissão
a tempo inteiro, 8 horas no contrato. Isto é um hobby, a junta é um hobby? Não posso encarar como seja um hobby. Eu acho que é um vício de trabalho de comunitário que tenho tido ao longo da minha vida. Desde a Associação de Estudantes, a própria Assembleia de Representantes quando estudei, o próprio associativismo. Foi um meio que o fez assim? Olhando para este barreiro, olhando para este sentido comunitário, foi isso? Sim, que penso que foi o meio, aquilo que me incutiram por parte da família e dos amigos. Na verdade é que sempre foi assim desde pequeno. Às vezes perguntam-me como é que me virei para este mundo da política, não é? Eu costumo dizer que foi com a minha mãe, que há muitos anos atrás fez parte de uma lista e eu nunca mais me esqueço que andei no carro com a bandeira e tal. E se calhar o gosto cresceu por aí, não sei. E a bandeira era a mesma, penso. E a bandeira era a mesma. Portanto, pediam para eu fazer o enquadramento da junta. O enquadramento. Sim. Portanto, eu tenho a minha profissão, estou em regime de não permanência, recebo da junta de freguesia, que chama-se mesmo assim, custos de compensação, cerca de 270 euros mensais. Não tenho qualquer telemóvel, ajudas de custos, combustível, nada, só mesmo esse valor. E, portanto, nós temos atendimento à terça e quinta-feira, em pós-laboral. Pois, por norma, é um... Mas tem um funcionário que faz isso? Ou Não, somos não nós. há funcionário? Há os 3 elementos. Portanto, o executivo é composto por 3 elementos. Sim. Eu, o Miguel Camarinho e o Augusto Pereira. E uma Assembleia de Freguesia composta por 9 pessoas. Sim. Portanto, somos nós os 3. Não temos qualquer tipo de funcionário de quadro. Mas já lá vou. Nós fazemos todo o serviço administrativo. E agora há pouco, quando dizia... da questão da coesão social, todos... Nós vamos muito além, é quase uma brincadeira, do que é o expediente da junta. Eu chego a preencher declarações de IRS, comprar viagens de avião para a França, porque as pessoas vão lá pagar faturas de eletricidade e telefone, porque fazemos esse serviço de proximidade. Portanto, todo o serviço administrativo é feito por nós e temos um hábito que acho que sempre foi assim, desde que eu me lembro na junta de freguesia, que os sábados são todos dedicados ao trabalho, a pegar no trabalho, na retroescavadora, em todas as ferramentas da junta e trabalhar desde as 7 da manhã até às 5 da tarde, quando não é mais tarde. Eu diria até que contam-se pelos dedos das mãos os sábados que não se trabalharam nestes 4 anos. Sempre foi assim, é cansativo, é óbvio, porque todos nós, todos os elementos da junta, não sou só eu, temos os nossos trabalhos, e depois não é só o atendimento. Há o atendimento, que é um compromisso, mas há todas as horas que se gastam em reuniões, em preparações da documentação da junta. Portanto, diria que no mínimo 20 horas por semana tenho que dedicar à junta de freguesia, com todo o gosto. Mas e não há como fugir a isso. Isso não há como fugir. Quem assumir o cargo não pensa que vai fazer isso de outra frente, a não ser que... Quer dizer, as pessoas podem ter uma outra metodologia certo. E arranjar uma outra solução. Certo. Esta, para é nós, que o Tiago tem. É que nós temos, não é? Para garantir a atividade que temos feito nestes 4 anos, 8, e em todos os anos que a junta existe. Depois, não temos funcionários operacionais, se é assim que se pode dizer. Recorremos, como a maior parte dos serviços autárquicos, a 6, não é? São programas através do IFP, os chamados POCs. Sim. Atualmente temos 4 que, sem eles, e eu faço-lhes esse agradecimento, tive a oportunidade de referir isso na minha apresentação pública, sem eles não era possível fazer o trabalho que fizemos nestes 4 anos. Portanto, eu refiro a estes 4 anos que foi enquanto estive como presidente e a comandar as operações. Sem eles, e é um serviço muito importante por parte do IFP, porque desenrolam um conjunto de atividades, quer ao nível da limpeza da freguesia, e orgulho de ter uma freguesia sempre limpa, quer ao nível de todas as outras atividades de recuos de muro, da expansão do armazém que fizemos, que foi tudo através dos nossos colaboradores, que não são nossos, são através de um protocolo, mas que têm um trabalho muito positivo. Muito bem. Em termos de equipamentos, a junta está, digamos, mais ou menos dotada de equipamentos. Sim, felizmente, portanto, em termos de infraestruturas, temos a nossa sede, que é a antiga escola. Que é a antiga escola primária, portanto, penso que há cerca de uns 7, 6 anos fizemos essa mudança, porque a junta tinha um edifício próprio, que tinha em baixo, para quem conhece, os serviços administrativos da junta, o posto médico do Seixo e o salão nobre em cima. Há cerca de 6 anos houve a necessidade de melhorar as condições do posto médico e das condições de saúde, e então
conjunto, na altura, com a Câmara, com a parte da saúde e connosco, abdicámos do espaço da Junta de Freguesia, mudámos para a antiga escola primária e, bem, foi uma ótima solução para todas as partes. Hoje estamos melhor do que o que estávamos. Portanto, e fizemos essa mudança. Estava-me a questionar... Nós estávamos a falar em termos da dotação de infraestruturas. equipamentos. Portanto, eu estava a fazer um enquadramento de infraestruturas. Sede, armazém. Certo. Neste mandato tivemos já a oportunidade de duplicar, aumentar o armazém para o dobro, porque o material, aqui em tom de brincadeira, é tanto que já tínhamos dificuldade de o armazenar. Felizmente, ao longo dos anos e dos vários executivos, fomos adquirindo vários materiais. E se calhar poucas juntas, então da nossa dimensão, que tem um orçamento de cerca de 70, 80 mil euros, mas depois já lá podemos ir, mas ordenamos de ter, falo de maquinaria, não é? Um trator com atrelado, uma retroescavadora que adquirimos este mandato e que eu digo que é quase um milagre financeiro, porque foi uma exigência brutal, obviamente com o apoio da Câmara Municipal, mas exigiu um grande rigor em termos financeiros. Eu costumo dizer que a gestão é feita ao cêntimo, mas conseguimos, felizmente, e hoje já não sobreviveríamos sem uma retroescavadora, porque limpámos todos os circuitos de água, foi graças à parceria com o Exército, mas também graças a esse equipamento que adquirimos e que hoje trabalhamos com ele, não diariamente, porque não temos funcionários competentes para trabalhar com ele diariamente, mas já alguns dias da semana e ao sábado também. Portanto, temos todo esse equipamento e depois todo um outro conjunto de equipamentos de construção normais, mas bem apetrechados, e queremos, a curto prazo, se calhar não iremos fazer até ao ato das eleições, porque não sabemos o que vai acontecer, não é? Nós estamos confiantes, mas pretenderíamos também a curto prazo partir para a aquisição de uma carrinha de caixa aberta também para transporte de mercadorias, que será uma das prioridades do próximo mandato. Poderíamos-lo fazer já. Temos condições financeiras para isso, mas vamos aguardar pelas eleições. E quem tem as chaves desses equipamentos e dessas máquinas todas são os 3 elementos da Junta, mais alguns que costumam colaborar. Efetivamente, antes de irmos para uma pausa Sim, efetivamente, algumas das instituições do SEIS têm chaves que estão quase ao serviço da comunidade. E o armazém da Junta, acho que tem chave dividida por uma série de pessoas. Porque o armazém é do povo. Mas é assim, quer dizer, Sim. tem sido assim o armazém ao é longo do dos tempos, povo, não é assim? meu nem dos meus dois colegas. Vamos fazer uma pausa. Jorge, a emissão é tua. Autárquicas 2017 na Rádio Mira. Damos cor às suas ideias. Saco Plás, plásticos impressos. Grupo Moreira, www.grupomoreira.com. Álbum Spot, criações e impressões limitada. Criação e produção gráfica, serigrafia, tampografia, flexografia, corte de vinil, impressão digital. Estamos na Rua do Cemitério 45, em Seixo, Mira, Portugal. Damos cor às suas ideias. www.grupomoreira.com. Autárquicas 2017 na Rádio Mira. Bem, voltamos mais uma vez. Boa noite ao auditório da Mira Rádio. Tiago, o Seixo não tem saneamento. É verdade. É, sem dúvida, a principal preocupação, não só do momento, mas já lutamos por isso há alguns anos. Não quero entrar em polémicas, mas há uns anos foi assegurado, ou melhor, no executivo camarário anterior foi assegurado que iríamos avançar com parte do saneamento, depois por vários motivos, não sei se camarários, se em termos de Estado, houve um recuo. É uma das minhas principais lutas e uma das principais pressões que faço junto do Executivo Municipal. Efetivamente é uma necessidade absoluta. É uma delegação da Câmara, mas o Tiago não abdica de fazer essa luta. Exatamente. É óbvio que o que nos cabe a nós é pressionar e exigir e lutar por isso, não é? Porque se mesmo a Câmara tem dificuldades
para fazer uma obra dessas com fundos próprios, quanto mais uma junta de freguesia, não é? Mas a nós cabe-nos pressionar e defender essa bandeira, porque efetivamente é uma necessidade absurda. Acredito que qualquer lista concorrente à junta de freguesia do Seixo vai colocar esse ponto em plano eleitoral, não só para florear o programa, mas porque efetivamente é uma necessidade. Estamos em pleno século XXI e não só o Seixo, mas Mira, fazendo aqui um parênteses, temos um concelho vizinho com 99% de cobertura de saneamento básico e Mira, que não sei se estará nos 30%, ou 40% ou 50%. São erros do passado, erros estratégicos que foram, no meu entender, cometidos ao longo dos anos. Temos agora, porque, e é uma coisa que eu defendo, que nas várias requalificações ou pavimentações que se vá fazendo e deixando essa estrutura pronta. Foi o caso da Rua dos Moliceiros, Rua Padre Real, que requalificámos cerca de... Era isso que eu queria perguntar. É que levou ali um piso novo, mas se amanhã vier, está preparado. Não vamos abrir para meter buraco. Exatamente. Isso aí é condição. Preferimos que as obras comecem meia dúzia de meses mais tarde, ou um ano, mas que haja capacidade financeira para fazer a obra de fundo. Foi assim com a Rua dos Moliceiros e a Rua Padre Real, e vai ser agora com a Rua Manuel Figueiras, que começará dentro de uma semana, que aliás foi... E a Rua Miguel Figueiras, só para sintonizar, qual é a rua? Portanto, é mesmo no centro do Seixo, é o que vai do Largo da Igreja Velha até ao Cruzeiro. É o projeto a avenida, digamos assim. O projeto de requalificação do centro do Seixo, que nós fizemos até um debate, uma apresentação pública, sim, que será por diversas fases, e optámos por a primeira fase ser do Largo até ao Cruzeiro, e portanto ficará já com a questão do saneamento resolvida, embora não fique ligado a uma conduta. Ou seja, mas já é um princípio, já é mau. Princípio. Agora, é óbvio que se me perguntar, eu digo que tenho três vetores principais em termos de candidatura, que é o saneamento básico, e coloca isso como primeira. Primeiro, saneamento básico, requalificação urbana e coesão social. E quando falo coesão social, a questão da população, do associativismo, todos os equipamentos sociais. Esses são sempre os três pilares, e depois haja uma série de tópicos. Não? Mas em termos de saneamento, o que é que se prevê nos próximos 4 anos? Qual é a sensibilidade? E dentro daquilo que o Tiago já conhece, sabendo aquilo que é a gestão pública, o que é que os seixenses podem esperar do saneamento básico? É só aquela... Não. É a rua não. Eu sou uma pessoa positiva e que acredito que as coisas se façam. Não posso prometer, mas acredito que se vá fazer grande parte, ou uma parte do saneamento. Até porque as zonas industriais, Polo 1 e Polo 2, estão numa situação que precisam desse tipo de infraestrutura, e para que essa infraestrutura fique ligada terá que atravessar parte do Seixo. É à força, vão ter saneamento à força, permita-me dizer isto. Portanto, o projeto do saneamento está feito. Certo. O projeto é só executar. Embora só executar não é fácil, não é? É preciso que haja fundos comunitários. Infelizmente tem que ser assim. Mas eu acredito que não só no Seixo, mas em grande parte do Conselho, e eu tenho feito essa pressão junto ao Executivo Municipal, e agora quero na elaboração, que todos participamos na elaboração do programa do Dr. Raul Almeida, que tem que ser uma das prioridades dos próximos 4 anos, 4, 8, mas no futuro, a curto prazo, saneamento básico é uma... A colaboração que o Tiago deu para o programa eleitoral do PSD no seu conjunto foi isso, saneamento básico em primeiro lugar. Foi vários contributos, mas o saneamento básico coloca como uma prioridade. Sim, é uma das principais preocupações, não só minhas, mas da população, porque acompanhamos bem de perto, claro, e sabemos. E já agora, para perceber como é que isto funciona, hoje é o trator que vai lá à casa, que esvazia a fossa e depois vai despejar os dejetos noutro sítio qualquer, é isso? Para as fossas que não têm capacidade, não é? É um serviço que eu vou verificando, quer por parte de empresas privadas ou de próprios serviços municipais, que fazem assim que se processa. É assim que se processa. Ao fim e ao cabo é um pouco também como nas zonas onde não existe. Sim. Muito bem. O Tiago teve uma bandeira, digamos, vou-lhe chamar assim, durante o seu mandato, que era, e provavelmente em consequência daquilo que são os 30% da população envelhecida. Da farmácia. Sim. O Tiago quase queria pôr gente em tribunal porque queria uma farmácia para o Seixo. E vamos pôr. Se merecer a confiança do povo, será também uma das minhas prioridades.
abrandámos um pouco essa luta pura e simplesmente por motivos financeiros. Vai ter um processo judicial que vai acarretar custos financeiros e, como eu lhe digo, com uma retroescavadora e com outros procedimentos, complicou-nos um pouco a nossa atuação. Eu é um processo que acompanho há alguns anos. Não irei desistir dele. Tive reuniões no Infarmed em Lisboa, eu próprio, juntamente com os meus colegas. E é o Infarmed que quer pôr em tribunal, é isso? O Infarmed, exatamente. É óbvio que eu sei que não é uma situação fácil em vida. Eu não posso concordar, e com respeito por todas as farmácias do Conselho, não posso concordar que num espaço de talvez 3 km que hajam 3 farmácias numa Estrada Nacional 109, não é? São erros do passado, é certo. Mas devia haver uma melhor distribuição por todo o Conselho. Portanto, tive reuniões no Infarmed, fiz um ultimato e a curto prazo irei enviar novamente uma missiva para o Infarmed e, se não houver uma resposta afirmativa, iremos definitivamente colocar o Infarmed em tribunal. Mas quando diz colocar o Infarmed em tribunal, é abrir uma concessão para a farmácia, porque pode não existir um investidor que queira fazer uma farmácia. Tenho a certeza que vai abrir. É o otimismo Deixa-me só dizer, colocar porquê? Eu estive no Infarmed. Porque nós cumprimos todos os requisitos legais. Em termos de população, em termos é isso? Cumprimos todos os requisitos legais. Houve aqui uma má vontade do Infarmed, não sei se por pressões ou não, porque isso não foi completamente esclarecido na reunião que tive em Lisboa, nem quero entrar por aí, mas a verdade é essa. Porque se nós não cumpríssemos os requisitos, ok, sabíamos que era difícil. Havendo os requisitos legais, havendo farmácias em localidades mais pequenas que as nossas, com menos densidade populacional, por exemplo, os Carapelhos, que aparentemente, aparentemente não conheço, funcionam, porque é que não devemos ter um serviço que é um dos serviços fundamentais? Mas isto não é por ter, é porque há uma necessidade mesmo. Há uma necessidade, é uma necessidade real. É uma necessidade, sim. Eu, se não estou em erro, uma das soluções para contornar isto foi no vosso julgo que já foi no vosso executivo, que se criou um género de uma carrinha que fazia dias certos para... Exatamente. Uma espécie de serviço, como o que existe agora até em termos camarários do Giro e Mira. Mas, na verdade, foi um serviço que funcionou, mas não teve... Aderência? Não teve muita adesão por parte das pessoas. Mas era também para combater esse tipo de problema. Muito bem. O Seixo, além da farmácia, precisava também de um campo relevado, um campo de futebol relevado. Claro ou isso não é estar a pedir demais, salvo seja, todos merecem, mas tem estrutura ou tem uma dinâmica desportiva que já obriga a um campo relevado, por exemplo? Sinceramente, atualmente não tem. Mas nós poderemos ver a questão ao contrário, que é criar condições, e também é um dos pontos do meu programa eleitoral, uma eventual requalificação do complexo desportivo ou da melhoria do campo de futebol 11, mas, mais uma vez, tem que haver ajudas... Sim, uma ajuda só por si não chega lá. Uma ajuda... Se o meu orçamento é de cerca de 70 ou 80 mil euros, certo? Cerca de 70... Embora... São gastos em quê? Em equipamento, na requalificação urbana, O orçamento da Junta de Freguesia, temos uma parte do próprio recursos humanos, das compensações do executivo, e depois é quase tudo gasto em tubenã, em tijolos, em materiais, em ferramentas e utensílios e nos investimentos. Não chega para comprar relva para o campo. Não chega. Se pensarmos que um campo custa... Nem tendo uma unidade de produção de relva a norte do... Não, porque isso teria que ser um campo natural, ainda mais difícil seria. Estamos a falar de um campo sintético, não é? Sim. Permite-me esta brincadeira. Não, estamos aqui à vontade, não é? Efetivamente, se me perguntar se eu gostava de ver um campo sintético no Seixo, eu digo, não gostava, eu adorava. Até porque nós temos uma equipa de futebol 11 ao qual eu até pertenço enquanto técnico, não é? Porque para jogar à bola nunca dei grande coisa. Mas técnico é treinador? Delegado ao jogo. A apoiar os jovens que lá andam a jogar. E esses jovens, sim, esses que jogam lá à chuva e no cyber, são verdadeiros jogadores da bola. E óbvio que nós gostávamos de criar
condições, até porque atualmente é a única equipa sénior do Conselho que joga futebol 11, atualmente no Inatel. Mas eu diria que podemos ver isso ao contrário, que se houver um campo de futebol 11 de relva sintética, pode ser uma alavanca para criar equipas jovens, porque nós tivemos... Ao lado, deixa-me só dizer que nós tivemos aqui a hipótese, nós até podíamos vir jogar para Mira. Estamos a falar de 5 km. Certo. Mas a verdade é que se forem Mira, nós colocamos 100, 200 pessoas em cada domingo a ver o jogo da bola. Que se viermos jogar para Mira, nós devíamos fazer alguns treinos a Mira. E agradecemos essa disponibilidade. Mas se viermos jogar para Mira, se calhar não temos metade das pessoas do Seixo a ver. E é isso que nos orgulha e gostamos de lá jogar, mas gostamos que as pessoas estejam lá a ver. Se me diz que é uma prioridade, eu prefiro o saneamento ao campo de futebol 11. Mas se gostava de ver o campo de futebol 11, sim. E até estaríamos disponíveis para uma solução partilhada de custos. Porque o Seixo nunca exigiu que a Câmara fosse lá e fizesse. E que pagasse. O Paulo conhece tudo o que temos no Seixo. Não digo que seja quase tudo pago a 100% pelo povo do Seixo, mas se temos equipamentos sociais como uma creche, um lar de idosos, uma Cerce Mira e tudo o que lá está, foi muito deu uma resposta a isso, à custa do povo do Seixo. É óbvio, com alguns apoios camarários e estatais. Mas está no horizonte do Tiago a requalificação dessa zona desportiva? Eu sei que o campo de futebol de 5 levou já aqui há uns anos... a curto prazo, através de uma candidatura à DEL, em que eu pertencia também à direção da associação, fizemos essa requalificação. E óbvio, ainda o ano passado, juntamente com a associação e com a Junta Freguesia, qualificámos toda a parte de muros, pintura, mas o bloco, que é um dos mais importantes, que é o piso de futebol 11, continua em Saibro, e nós fizemos-lhe também uma melhoria, também com a ajuda e com o voluntário de algumas empresas do Seixo, mas não é o suficiente. Uma relva, um tapete verde seria muito melhor. Muito bem. Em termos de piso, digamos, de estradas, o Seixo não está mal, mas eu recordo que há ali umas 2 ou 3 zonas em que houve, salvo erro, foi para o abastecimento de água, e aquilo está assim há anos. E a verdade é que as pessoas, não estou aqui a dizer que sejam tratadas diferentes, mas há queixas. Eu lembro, por exemplo, da Rua das Geiras, em que foi aberto, entretanto, as pessoas estavam sossegadas no seu canto, até tinham, tudo bem, passaram a ter água, mas agora têm um piso, aquilo é um buraco com um bocado de alcatrão. O Tiago tem feito alguma pressão para sensibilizar, neste caso, a Câmara, para resolver essas pequeninas coisas, mas que são importantes para os munícipes? Em termos de rede viária, não posso dizer que esteja insatisfeito, porque a maior parte das ruas do Seixo estão em boas condições. Estão identificadas cerca de 3, 4 ruas, como a Rua das Geiras, a Rua Padre Camarinha, a Rua dos Libórios, mais 1 ou 2, que carecem de uma intervenção. A Câmara Municipal tem conhecimento dessa situação, estão a envidar esforços para que seja resolvido o mais rápido possível. Nesse caso, é uma situação, e que não me agrada, já se calhar com 6 ou 7 anos, de um rasgo que se fez na estrada. Eu faço aqui uma declaração de intenção, porque nessa rua mora um familiar meu. Sim, eu sei, mas não é por isso. Mas é por isso que eu conheço bem a situação. Daí que seja também uma das nossas prioridades, e que, além do saneamento, que é garantir que todas as pessoas que tenham acesso a casa, ainda em Tuvenão, em Terra Batida, como se costuma dizer, ou ruas que estejam completamente desburacadas, e são meia dúzia delas, que seja uma das principais... Que é fácil, portanto, sendo meia dúzia delas, até haverá aqui alguma coordenação, na eventualidade do Tiago vir a ser presidente junto e tiver a mesma cor na Câmara, como teve há 4 anos, disso agora vir a ser resolvido ou não? Claro que sim. Eu estava-me aqui a rir porque o ser o mesmo de acordo na Câmara, é óbvio que as pessoas pensam que é melhor assim, mas não devia... Há uma facilidade. Não, claro que há. Vamos ser ingênuos. Eu tenho uma ótima relação com o Dr. Raul Almeida, além de uma relação
política, numa relação de amizade. Certo. É muito mais fácil agarrar no telemóvel E telefonar diretamente. telefonar diretamente. Mas essa amizade às vezes também aguenta lá isso que depois a gente... Isso Paulo está a responder por também mim, tem. não é? Digo eu, não sei. É verdade. É óbvio que eu gostava, e o Dr. Raul sofre uma pressão enorme da minha parte... Eu já ouvi isso publicamente. O Tiago é chato, é uma pessoa chata. Para resolver essas questões, porque não me agrada, eu até tenho um pouco de vergonha de, ao fim de 4 anos, não ter conseguido resolver algumas dessas situações. E eu digo que não consigo resolver, e não sou eu, não faz parte da minha competência. E a maquinaria que a Junta tem também não consegue resolver. O que nós conseguimos situação. fazer, às vezes, atenuar, ir com um pouco de tubo, tentar tapar o rasgo, para as pessoas poderem circular e pedir à Câmara que, com a massa asfáltica a frio, que isso sim, não nos negam. Eu sei que não é fácil, por parte da Câmara, responder a todos os pedidos, tenho perfeita consciência. Mas estes pedidos, às vezes, de resolução, de remediar, têm respondido no imediato e tapar o buraco. Assim, é uma das prioridades que nós queremos, que eu quase que garanto, e tenho que garantir que nestes próximos 4 anos têm que ser resolvidos obrigatoriamente. Sim, senhor. Voltamos dentro de um minuto. Autárquicas 2017 na Rádio Mira. Damos cor às suas ideias. Saco Plás, plásticos impressos. Grupo Moreira, www.grupomoreira.com. Álbum Spot, criações e impressões limitada. Criação e produção gráfica, serigrafia, tampografia, flexografia, corte de vinil, impressão digital. Estamos na Rua do Cemitério 45, em Seixo, Mira, Portugal. Damos cor às suas ideias. www.grupomoreira.com. Autárquicas 2017 na Rádio Mira. Ora, voltamos aqui ao nosso convidado, ao Tiago Cruz, candidato pelo PSD à Junta da Assembleia do Seixo. Tiago, o Seixo tem 2 zonas industriais ali mesmo encostadas. Quer dizer que em termos de empregabilidade o Seixo está favorecido, ou seja, quando há vagas de trabalho aquilo passa logo ali para aquela zona. Isso, ou não é bem assim? Eu não sei se há um critério prioritário de colocação geográfico em que as populações do Seixo tenham prioridade. Mas facilita. Mas com certeza que é uma facilidade, e já agora dizer que tudo temos feito pelo menos para manter asseadas os 2 polos. Porque temos um protocolo com a Câmara Municipal de delegação de competências de limpeza das zonas industriais. O polo 1 um pouco degradado, não é? Mas que a Câmara tem já até um projeto mapeado em termos de fundos comunitários para que haja essa intervenção. E o polo 2, que até digo, infelizmente ainda não está todo repleto de empresas, mas para lá caminha. E temos até um certo orgulho em que esses 2 polos, agora existe um outro, não é, do Montal, mas que esses 2 polos estejam situados por inteiro na freguesia do Seixo, mas é a zona industrial. Mas cria ali algumas dinâmicas para todos os efeitos, ainda cria ali algum movimento, sim, um claro, restaurante que funciona. Sim. Não é? Sim, é um fator de dinâmica e de desenvolvimento da própria freguesia, da comunidade e do próprio concelho. Sim, senhora. Estamos na contingência, pelo menos, nada ainda assinado, mas estamos na contingência de que o Seixo tenha ali mesmo encostado uma unidade de produção de frangos chamado Projeto da Luziaves. Tem havido aqui algum debate, ou há quem diga que concorde, há outros que dizem que não é compatível com o desenvolvimento do turismo. Qual é a opinião do Tiago? Se amanhã aparecer na sua secretária, se o Tiago for Presidente de Junta, se vier a ser Presidente de Junta, e lhe aparecer um parecer para que, e se esse parecer condiciona a existência ou não da Luziaves encostado na freguesia, o que é que o Tiago vai dizer?
Eu primeiro deixe-me que lhe diga que fico contente por isto se falar e se tornar quase um caso político, porque é sinal que no mandato da Junta e no mandato da Câmara pouco ou mais nada há para falar de negativo, porque o Partido Socialista tem aproveitado o caso da Luísa Alves para fazer a campanha pela negativa. E, portanto, agrada-me que só falem nisso e não falem praticamente em mais nada. Mas eu estou de consciência tranquila, porque tenho acompanhado... Mas tenho consciência que isto pode virar o futuro, digamos, claro ou sim, pelo menos mas também tenho visão consciência que o Dr. Raul Almeida está acompanhado bem de perto do processo e que isto vai garantir essa segurança. E eu também serei o primeiro, e fazer aqui um parênteses, porque já fiz um compromisso com a minha Assembleia de Freguesia, porque também já foi questionado, de nós próprios fazermos uma visita a 2 ou 3 aviários, agarrarmos na nossa carrinha, no lugares, e visitar, porque sou frontal, não tenho problemas com isso. Quando fomos fazer a visita com membros da Assembleia Municipal, o aviário que fomos visitar estava vazio. Tinham feito limpezas, não tinha nada que pudéssemos fazer uma análise completa. Sou franco, não. E já fiz esse compromisso de irmos visitar o Oliveira das Meias. Foi um mau princípio. Essa visita a um aviários de um feriado em que não estava lá ninguém foi um mau princípio, Tiago. Isto dá logo para desconfiar, não? Eu penso que não. Ou não pensou assim? Não penso que não. Efetivamente, nós... Tiago, foram deputados vamos lá ver uma coisa. Foram deputados da Câmara convidados para ir visitar... Se foi mais correto, não foi. Eu assumo que não foi mais correto. Nós visitámos 3 instalações. Incubação, que estava a funcionar, a fábrica de rações também estava a funcionar e o aviário que esse não estava a funcionar. Se me agradou, não me agradou, como é óbvio. Não posso dizer que me agradou, porque estava... E tanto que não me agradou, que já propus, dentro da Assembleia de Freguesia, ir visitarmos. E quando digo visitar, não é preciso entrar, basta ouvir a população que vive em redor desses aviários, ao escutar as próprias juntas de freguesia dessas populações, para ter um testemunho real e louco do que a população sofre ou não com esse tipo de infraestruturas. Mas eu estava a dizer que serei o primeiro a manifestar-me contra se houver certezas que isso dará prejuízo para o Seixo e para a Praia, que são as freguesias mais vizinhas, para o próprio ambiente do Concelho de Mira. Então, mas enquanto, e uma vez que estamos nesta fase de burocracia, Conselhos de Ministros, de pareceres... Sim, mas a verdade é que isto é um projeto que já está a requerer o Estatuto de PIN. Sim. A Pesca Nova tem um Estatuto de PIN e aquilo resolveu-se logo. Portanto, quando se pede um Estatuto deste, é quase dar a coisa como certa, Tiago. Ou acha que não? Sim, mas eu não estou preocupado. Não estou preocupado porque temos salvaguardas que não vai haver impacto em termos de ambiente e temos também um fator que eu acho que é muito importante, não só para o Concelho de Mira, porque o Concelho de Mira não vai conseguir resolver isso, que são os postos de trabalho que vão ser criados. É óbvio que nós não trocamos os postos de trabalho por uma destruição do território. Mas o que eu ouvi dizer é que já que há uma decisão, pelo menos uma apetência para dizer sim a este projeto do Tiago. Sim. Não é? Claro. É a favor... Sou a favor do projeto. Em que condições? Sou a favor do projeto desde que sejam salvaguardadas questões de ambiente, sobretudo para as populações vizinhas. E está seguro que... É que nestas coisas, isto, como se diz o adágio popular, isto, gatos, como é que é? Escaldado tem medo de água fria. Sim, estou seguro pelas informações que temos de que não vai haver problemas. Acha que sim? Sim. E mesmo o impacto... Se o projeto for para a frente... E um impacto ambiental, 300 pavilhões numa área em que vai... Estamos a falar numa área que foi... Em termos visuais... Estamos a falar numa área que foi consumida pelo fogo há uma série de anos. Estamos a falar numa área que quem vai passar na estrada Seixo, Poço da Cruz, Feira de Porto de Mar, Cemitério da Praia, praticamente nem vai ver, porque vai estar dentro de um perímetro florestal e o próprio projeto, pelo menos se for à semelhança de outros que a Luz e Aves tem, vai ser também algo de uma reflorestação em volta dos edifícios. Portanto, em visuais, aí não me choca nada. Até porque o que lá está não é nada. Agora, a questão principal em termos de ambiente e de não ser prejudicial para o Concelho. Essa sim é a principal preocupação. Temos todas as garantias que não vai haver consequências negativas. E iremos nós próprios, como disse, fazer Essas garantias são dadas pela própria empresa. Exatamente. Pelos próprios pareceres que vão ser emitidos. Eu acho que uma entidade
estatal não vai emitir um parecer só porque sim. Eu recordo que a Rede Natura foi feita à pressão. Bom, mas isso é outra conversa. Portanto, podemos dizer que o Tiago está... Desde que garantidas todas as questões, sim. Todas as questões. Muito bem. Tenho aqui uma pergunta, embora eu penso que a gente já tenha falado nisto. Não tendo a Junta de Freguesia e nenhum funcionário, o atendimento ao público é feito pelos membros do Executivo. Isto é da ouvinte Maria Manuel Rocha. Isso não implica muita disponibilidade de todos? Isto penso que já terá sido respondido, mas de qualquer maneira, por exemplo, quem é que atende ao público? Pronto, quem atende ao público sou eu e os meus 2 colegas. Não é? Todo tipo de atestados, provas de vida, que são os documentos mais procurados numa junta de freguesia, os próprios licenciamentos de caninos, é todo segurado pelo próprio Executivo, que ao fim de 4 anos acaba por ser desgastante, porque no fim de um dia de trabalho, nós é só a terça e quinta no fim do dia de trabalho, mas acaba por ter um desgaste, porque é aquele compromisso, não é? Também é assim porque nós queremos e porque lá estamos. E se não quiséssemos, não nos candidatávamos, não é? Mas porque temos esse gosto e essa disponibilidade, deixe-me que lhe diga, que tentámos já, porque às vezes há algumas queixas, como é um serviço a partir das 6:30 da tarde, para alguma população já é tarde, mas uma das medidas que fizemos há uns anos foi abrir ao sábado de manhã. Mas as pessoas estão tão habituadas àquela rotina e àquele horário no fim do dia que nós privávamos de trabalhar com a nossa maquinaria ao sábado para estar sentados ao atendimento, e foi tão diminuto o interesse da população em resolver os seus problemas ao sábado de manhã, que acabámos por abdicar e reduzimos para terça e quinta-feira, e na verdade temos sempre, entre aspas, clientes, mas é um serviço que se resolve com tranquilidade e pelo próprio Executivo, pelas 3 pessoas do Executivo. Muito bem. Voltamos dentro de um minuto. Autárquicas 2017 na Rádio Mira. Damos cor às suas ideias. Saco Plás, plásticos impressos. Grupo Moreira, www.grupomoreira.com. Álbum Spot, criações e impressões limitada. Criação e produção gráfica, serigrafia, tampografia, flexografia, corte de vinil, impressão digital. Estamos na Rua do Cemitério 45, em Seixo, Mira, Portugal. Damos cor às suas ideias. www.grupomoreira.com. Autárquicas 2017 na Rádio Mira. Muito bem, estamos já na reta final desta entrevista com o Tiago. Tiago, quem é que ganha a junta? É o PSD ou é a pessoa que encabeça a lista do PSD? Estava só a fazer este compasso de espera porque às vezes dizem-me que qualquer pessoa que se candidate pelo PSD que ganha a Junta de Freguesia do Seixo. Eu não concordo com isso. Até porque as eleições autárquicas são as pessoas, não são tanto os partidos, na minha ótica. E, na verdade, e tenho este exemplo de há uns anos que houve uma lista do PSD, houve uma lista do PS e houve uma lista de independentes. E a lista de independentes até foi a segunda lista mais votada e até com um número considerável de votos. Portanto, se não fosse só pelas pessoas, até os votos teriam-se concentrado no PS e no PSD. Portanto, eu penso que quem ganha é as pessoas que lá trabalham e que vêm reconhecidas, se for o nosso caso, o trabalho que foi feito ao longo destes 4 anos. Ou seja, por essa ordem de ideias, e partindo e com a confiança que está a demonstrar, ganharia a junta que se candidatasse pelo PS. É isso? Isso não aconteceria porque eu não me candidataria pelo PS. Muito bem. Mas se me candidatasse como independente, acredito que isso muito acontecesse. Bem. Sim, certo. Estamos na reta final. Tiago, vamos ter 4 anos pela frente. O Tiago vai se candidatar. Já demonstrou que tem alguma confiança que poderá vir a ganhar a junta. O futuro só a Deus sabe, saberá, como costuma dizer. Mas, de qualquer maneira, tem
tem uma ideia própria para aquilo que quer fazer nos próximos 4 anos. Já falámos aqui em duas: o saneamento básico como prioridade, a coesão social. Pode desenvolver um bocadinho a antena? Sim. O nosso programa eleitoral é muito idêntico aos nossos planos de atividade destes 4 anos, baseado em 5 tópicos que eu até os tenho aqui, ou em 5 temas, que é infraestruturas, equipamento e urbanismo, saúde e ação social, cultura, desporto e lazer, cidadania, educação, ambiente e desenvolvimento económico. Portanto, se calhar algumas pessoas até podem achar estranho, ou até podem criticar que grande parte dos tópicos do programa eleitoral são muito idênticos ao programa eleitoral de há 4 anos, e são muito idênticos ao... Foi completo, o de há 4 anos foi completo o programa, ou ficou alguma coisa por fazer? Ficou, desde logo, por exemplo, a farmácia ou o saneamento, certo. Que embora constam em programa eleitoral, o saneamento não depende só de nós, como já aqui foi dito, mas respondendo, desde logo, não... Eu também digo, não foi 100% executado, mas fomos muito mais além daquilo que tínhamos planeado. E dou-lhe o exemplo, por exemplo, dos circuitos de água. Foram todos limpos na nossa freguesia, sim, através do protocolo com o Exército e através da atividade que desenvolvemos. E é um dos exemplos. Fomos muito... O outro diria que ia muito além da Troika. Nós fomos muito mais além daquilo que estava planeado em programa eleitoral, apesar de não ter sido cumprido a 100%. Parece aqui um bocado controverso. Mas, portanto... Aquelas oportunidades que aparecem, às vezes, sim, em cidades que surgem, sim, e a opção de fazer, não é? Sim, dou-lhe, por exemplo, o exemplo da melhoria do estaleiro, do próprio armazém da Junta, que se calhar não estava previsto há 4 anos, mas no momento, e naquele ano vimos que tínhamos condições de recursos humanos e financeiras para o fazermos e pusemos mãos à obras. Mas existe. Nós temos cerca de 80 tópicos de programa eleitoral e há coisas que se repetem, como estava a dizer, no programa eleitoral e nos planos de atividade, porque há coisas que são para fazer diariamente. Mas eu ressaltaria aqui, além das que já disse, e que são delas importantes e que também algumas já falamos também há alguns anos, que é a ligação da pista ciclopedonal via Seixo, Lagoa e Seixo. Isso é um projeto que tem 8 anos. É uma reivindicação que já tem 8 anos. Mas também acreditamos que... saneamento, vai-se lutar por ela? Vamos lutar por ela, sim. Pista ciclopedonal, porque é também... Eu tive a oportunidade, no final do primeiro ano de mandato, enquanto Presidente, de enviar uma folha à população com uma pequena comunicação e de pedir sugestões em 3 áreas. Sugestões da população em 3 áreas que gostariam de ver feitas. Agora não me recordo, penso que uma era em termos de infraestruturas. Eram 3 tópicos. Um em termos de infraestrutura, de obra. Outro em termos de uma atividade social, desportiva, que gostassem de ver realizada. E outra em termos de uma campanha que gostassem que nós realizássemos. Fizemos uma campanha de apelo ao licenciamento de canídeos, uma campanha em termos de ambiente, de boa correta utilização dos contentores e em termos de compostagem. E porquê é que eu puxei este tema? Porque uma das coisas que as pessoas nos pedem é a ligação da pista ciclopedonal. Daí que a requalificação da rua dos Moliceiros e Rua Padre Real não seja inocente o facto de já estar contemplada com pistas ciclopedonais em vez de passeios, certo, porque assim a população quer e nós também defendemos isso, e a Rua Manuel Figueiras vai também contemplar esse tipo de via. Portanto, a ligação da pista ciclopedonal gostávamos que fosse à Lagoa, Porto Mar, Lagoa e sim, depois de encaixar em trocava na até para ter um circuito fechado. E também uma das ambições do Seixo, com muitos anos, que eu penso que entre Câmara Municipal, Junta de Freguesia, associações do Seixo, que é a Casa Gandaresa. Quando falo em Casa Gandaresa, não falo só numa Casa Gandaresa, falo num museu, num centro de formação, numa infraestrutura que preserve e que não nos faça esquecer aquilo que é uma Casa Gandaresa,
na sua essência, não é? Em termos de divisões, mas que sejam um sítio onde depois podemos fazer, por exemplo, como já uma recriação de como era uma desfolhada, uma taça de porco. Seixo tem muitas casas gandaresas ainda é um núcleo que ainda vai ter. Tem algumas, mas já começam a ficar em mau estado. E é uma opção que temos que ter, ou de comprar uma e requalificá-la, ou de construir uma da raiz. Temos que ver em termos de custos aquilo que poderá ser mais fácil. Mas já também uma das ambições, não só da Junta, mas do povo do Seixo, e óbvio que eu posso lhe dizer que já tinha isto no programa de há 4 anos, mas a verdade é que nós somos muito ambiciosos. Eu podia chegar aqui e pôr só aqui 20 linhas, era muito mais fácil. Tinha a garantia que as fazia, e pronto. E podia dizer, olha, cumpri o programa eleitoral a 100%. Mas nós somos muito ambiciosos e colocamos uma série de tópicos. Não os conseguimos cumprir na totalidade, mas trabalhamos para isso. Depois há um conjunto de atividades, de garantir um atendimento competente e também já agora que também nos orgulhamos, que eu orgulho-me de dizer sempre que tenho a freguesia sempre limpa durante todo o ano. E graças ao Executivo, e como já disse logo no início... Olha, caiu agora aqui uma pergunta na mesa. Qual a estratégia para manter o Seixo sempre limpo e os jardins sempre impecáveis? Ainda bem que colocaram essa questão. É o Luís Rocha, que já foi presidente da Junta de Freguesia. Bem, ele estava a fazer essa questão, mas ele saberia responder, não é? Porque ele, tal como eu, conseguiu e muito bem ter o Seixo sempre limpo. Mas através do esforço do Executivo e dos próprios colaboradores, porque é uma das nossas principais preocupações. Se não fosse, as ervas iam crescendo, mas mal elas têm um palmo de comprimento, nós vamos logo cortá-las. Tentando, e já agora, porque é uma problemática, eu não escondo, utilizamos herbicida. Sim, eu sou muito franco e transparente. Mas nestes 4 anos reduzimos ao máximo a aplicação desse tipo de produto. Porque fazemos uma volta muito mais regular pelo Seixo. Se calhar 3 ou 4 vezes passamos em limpeza pela freguesia. Quando falo limpeza, valetas, não é? Certo. Porque os espaços públicos, o Cruzeiro, certo, o Largo, certo. Limpo praticamente todas as semanas. Nós, no calendário portanto, das ações da Junta, por exemplo, uma das principais preocupações à segunda-feira é sempre limpar o parque de merendas do Seixo, as casas de banho. Que já leva ali uma grande afluência. É só o melhor parque do Concelho de Mira. Outra coisa não podia ser esperado dizer que... E da região. Não só porque possui um conjunto de infraestruturas e agora com esta requalificação e com o parque resultante do orçamento participativo, lá está a união do Seixo. Já não vamos ter por falar nisso, mas adiante. Mas que deu um parque de orçamento participativo e uma sala de fisioterapia e uma capela para o Centro Social e Paroquial, que está também em construção, a tal união. Portanto, mas mais que às vezes construir as coisas, é preciso preservá-las. E nós temos esse cuidado diário de limpeza e de manutenção de todos os equipamentos. E essa é a solução, é estarmos atentos e ser uma principal prioridade a preocupação de uma freguesia limpa. Eu tenho orgulho de dizer que tenho o Seixo sempre limpo durante 365 dias por ano. Muito bem, Tiago. Olha, só estamos no final. Eu só vou encaixar aqui mais uma pergunta, não é que ela seja despropositada. O Tiago responde se quiser, só para respeitar também quem nos ouve e quem participa com a rádio. É o nosso referendo e a questão cai sobre a Luziaves. Por que não pensar num arrendamento para a agricultura, não haverá arrendamento para a Câmara? Pergunta. Já agora, quando vai receber o município de IMI? E já agora, quem vai assumir as despesas para as acessibilidades? Telegraficamente, quer responder a isto? Sim, posso responder. Em termos de agricultura e pelo conhecimento, portanto, o que eu percebo era arrendar o terreno em causa. Optar para alugar talhões para a produção da agricultura em vez de... Em termos de megaprojetos ou de potenciais interessados, em termos de volume de negócios grande, não tenho conhecimento que eu haja. Pode haver, não tenho conhecimento. Em termos de agricultura, em termos de menores dimensões, eu vejo pelo caso da minha freguesia que tem diminuído de ano para ano. Não vejo que haja assim potenciais, não digo que não haja, mas na minha ótica não vejo que haja potenciais interessados em ocupar essa área.
em termos de acessibilidades. Acessibilidades, ou seja, dá uma sensação que o Nelson Breno coloca é que vamos supor um aumento de tráfego de caminhões, Não, isso não preocupa, porque estamos a falar de vias... Pelo menos é isso que eu entendo da pergunta do Nelson. Estamos a falar principalmente de uma via que até merece ser requalificada e que tem que ser requalificada, que eu até me esqueci de falar nela, que é o acesso 6 Poço da Cruz, que está a ficar em muito mau estado e que até será um fator para que ele seja requalificado mais depressa. Portanto, é também uma necessidade. Mas não sei se respondi à... Sim, há só aqui mais um parênteses que ele faz. Já agora, quando vai receber o município de IMI, eu penso que o Tiago não está capacitado, sinceramente não tenho. Mas provavelmente o que ele quer dizer é se o IMI é suficiente, se as contrapartidas para o município serão digamos, justas. O município irá receber uma fatia, um volume financeiro para fazer algum trabalho de base, não é? Em termos de infraestruturas e com certeza parte disso também para as próprias acessibilidades. Se é suficiente, sinceramente não sei responder. Muito bem, Tiago. Sem apelar ao voto, tem 1 minuto para se dirigir ao auditório da minha rádio. Muito bem. Só dizer que, em primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade. Esta sempre foi a minha postura dialogante e de proximidade à população. Por isso é que aqui estive hoje e não fugi ao debate. E sempre, ao longo destes 4 anos, nunca disse que não a ninguém da minha freguesia que me pediu para resolver um problema. E os meus colegas que trabalham comigo sabem que é assim. Sempre dialogámos e sempre tentámos resolver todos os problemas da freguesia. E vai ser daqui para a frente, se merecermos a confiança da população. Continuaremos com o mesmo estilo, como eu costumo dizer, que é trabalhar muito e trabalhar bem. Sai-nos do couro, como se costuma dizer, com grande sacrifício das nossas famílias, mas se o fazemos é porque queremos estar lá, porque gostamos, porque temos muito amor pelo Seixo. E é isso. Se merecermos a confiança da população e do povo do Seixo, lá estaremos mais 4 anos, sempre a trabalhar, sem qualquer interesse pessoal. É mesmo uma questão de serviço à freguesia e à população. E agradecer mais uma vez a oportunidade da Rádio Mira por esta entrevista. Muito bem. Jorge. Com certeza. Resta-me agradecer a todo o auditório da Rádio Mira por terem estado desse lado, ao Tiago por ter estado presente, ao Paulo Gabriel por esta excelente entrevista e ao Fernando Ferreira pela emissão transmitida pelo Facebook. O próximo debate será já na próxima quarta-feira entre os candidatos à Assembleia Municipal. Eu marco encontro convosco já amanhã, às 21 horas, para mais uma grande entrevista, desta vez com destaque para a Associação Desportiva do Alárriba. Foi um prazer estar na vossa companhia. Continuação de uma boa noite e até sempre. Meus senhores, boa noite e muito obrigado. Boa noite. Então. She wouldn't listen. She left before. Autárquicas 2017 na Rádio Mira. Damos cor às suas ideias. Saco Plás, plásticos impressos. Grupo Moreira, www.grupomoreira.com. Álbum Spot, criações e impressões limitada. Criação e produção gráfica, serigrafia, tampografia, flexografia, corte de vinil, impressão digital. Estamos na Rua do Cemitério 45, em Seixo, Mira, Portugal. Damos cor às suas ideias. www.grupomoreira.com. Autárquicas 2017 na Rádio Mira. Para